Shalom, glórias a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais um capítulo do livro de Êxodo, o capítulo 7. Muito obrigada, Senhor, porque cada dia nós ficamos mais cheios do fogo purificador que é a tua palavra. O profeta Jeremias, capítulo 23, versículo 29, diz que ela é como fogo. E realmente ela purifica nossos corações, faz uma limpeza. Ela nos renova, a palavra do Senhor, porque ela é o próprio Jesus. Jesus é a palavra. Muito obrigada por tudo isso. Em nome do próprio Jesus. Amém. Capítulo 7 do livro de Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre Faraó. Note bem o que Deus falou a Moisés aqui no capítulo 7 de Êxodo. Veja, eu o constituí como Deus sobre o Faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará a Faraó, para que deixe ir da terra os filhos de Israel. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó, multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vai ouvir vocês. Eu porei a minha mão sobre o Egito e farei sair os meus exércitos, o meu povo, os filhos de Israel, da terra do Egito, com grandes manifestações de juízo. Os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu estender a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Continuando, capítulo 7 de Êxodo, versículo 6. Capítulo 7, versículo 6. Continuando. Assim fizeram Moisés e Arão, como o Senhor lhes havia ordenado. Assim fizeram. Moisés tinha 80 anos e Arão 83, quando falaram com Faraó. O Senhor falou a Moisés e a Arão. Quando Faraó lhes disser, que é o que Deus falou para Moisés e para Arão. Quando Faraó lhes disser, faça um milagre, você, Moisés, dirá a Arão, pegue o seu bordão e jogue-o diante de Faraó, e o bordão virará uma serpente. Vocês estão entendendo que aqui é Deus falando para Moisés e Moisés falando para Arão? Era como se Arão, na verdade, era um intérprete. Moisés entendia Deus, ouvia a voz de Deus, mas não se achava capacitado para transmitir. Achava que ele não era bom de fala, e não falava legal. Então, Deus concedeu esse direito de Moisés receber dele e depois passar para Arão, porque Arão falava bem. E aí vai prosseguindo essa obra maravilhosa de libertação do povo de Deus lá do meio do Egito. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. O bordão virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e ele e os sábios do Egito fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes, mas o bordão de Arão devorou
os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Deus estava dando chance, mas ele continuou de coração endurecido e Deus deixou. Deus podia desfazer o endurecimento, mas não impediu, deixou ele ficar como ele queria, de coração endurecido. Por que Deus permitiu isso? Porque ele já disse, eu estou dizendo, repetindo o que Deus já falou aqui na palavra, que deixou assim, porque queria que eles vissem, deixou que o coração ficasse endurecido, porque queria que eles vissem que os deuses que ele tinha ali, que Faraó obrigou o seu povo a adorar, e o povo na fraqueza, com medo de morrer, adorou mesmo, que eles todos seriam desmoralizados diante do poder de Deus ali na frente deles todos no Egito. Por isso Deus permitiu, ele vai endurecendo, pois é, endureça, você vai ver quem sou eu. Aí vai endurecendo, endurecer é como um pai. Você já notou que às vezes o pai vai dar disciplina de um filho e o filho fica pisando firme, faz o biquinho, como diz assim, pode me bater? Bata, bata, bata. Por mim, eu nem estou ligando, pode bater. Você não já viu dizer, não já viu, não já presenciou criança que faz isso, não? Eu já presenciei criança fazer isso. Fecha a cara, faz o biquinho, ele pode bater, pode bater. E o pai batendo, ele pode bater até espancar mesmo, se o pai for não tiver controle do Espírito Santo, bate até matar. E a criança dizendo, pode bater. Eu já vi isso. Então, é o que aconteceu com o faraó. Deus tocando no castigo, castigando, e ele pode bater, pode castigar, mas eu não soltarei o seu povo. Pode castigar. E Deus ficou permitindo, não impediu o endurecimento, porque quanto mais ele fizesse isso, mais o Egito ia ver que só o Senhor é Deus. Pronto. Deus só precisa de um coração que não queira, que endureça, para poder mostrar mais o seu poder. Ele não tem essa vontade que ninguém endureça o coração, mas se alguém endurecer, só vai endurecer para perder, porque vai ver o poder de Deus, vai se sentir perdido diante de toda a glória do Senhor que vai se manifestar. Então, foi o que aconteceu com o Faraó. E essa é mais uma lição para a gente. Não endureça, não. Não endureça, que Deus pode deixar. Ele pode permitir você ficar com o coração duro. Assim como ele pode desfazer a sua dureza, ele pode permitir. Se permitir, você só vai se dar mal. Então, não endureça o coração. Isso não é somente para um faraó, para um rei de Egito, não é para qualquer pessoa. Quantos filhos de Deus endurecem o coração em relação a tudo que sabe que Deus quer que faça e continua fazendo errado? Não, não, mas eu não posso, Deus sabe que eu não posso. Eu não aguento com isso, não. É muito forte para mim isso. Eu sei que Ele é Deus, mas não, mas eu vou fazer assim desse jeito, eu vou ficar assim. Eu tenho que fazer, eu sei, eu sou humano, eu sou humano. E aí endurece o coração e Deus vai continuar batendo. Então é melhor a gente aprender essa lição. Se humilhe, nós devemos estar humilhados diante do Senhor. Aquele que se humilha diante da potente mão de Deus, ao seu tempo ele exaltará. Toda o nosso êxito é nos humilharmos diante do Deus Todo-Poderoso. Seja o que for que ele está pedindo, vamos fazer, vamos estar na obediência, porque endurecer o coração para Deus só é para perder, só é para sofrer, porque ele é o Todo-Poderoso e ele não vai ceder diante dos endurecimentos dos nossos corações. Esse é o capítulo 7 de Êxodo. Vamos continuando aqui com esse subtítulo. Primeira praga, águas viram sangue. Vamos começar aqui para andar mais rápido, por ler alguns versículos, mas os discipuladores têm mais tempo do que eu e podem ler em todos os versículos. Então, no versículo 14 do capítulo 7, começa a primeira praga. Por causa do endurecimento do coração de Faraó, Deus agora vai glorificar o nome dele, vai provar que só ele é Deus, que os deuses do Egito não têm nada a ver. Não são nada. Nenhum tipo de Deus, seja do Egito, seja de onde for, não é nada. O Todo-Poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra, e só Ele é o vitorioso, só Ele vence. Primeira praga. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã, ele sairá, diga para ele que quando ele sair as águas, você estará à espera dele na beira do rio,
leve o bordão que virou serpente e diga a Faraó: o Senhor, Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe o meu povo ir para que me adore no deserto. Mas até agora você não quis ouvir. Assim diz o Senhor: nisto você saberá que eu sou Deus. Com esse bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e elas vão virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer. O rio vai cheirar mal e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o meu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, sobre os seus rios, sobre os seus canais, sobre as suas lagoas, sobre todos os seus reservatórios, para que virem sangue. E haverá sangue em toda a terra do Egito, todas, tanto nas vasilhas de madeira como nas vasilhas de pedra, como nas pedras. Moisés e Arão fizeram como o Senhor lhe havia ordenado. Arão levantou o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram. O rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém, os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E Faraó virou-se e foi para casa sem dar atenção ao que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram junto ao rio para encontrar água para beber, pois das águas do rio não podiam beber. Assim se passaram 7 dias depois que o Senhor feriu o rio. Aqui Deus já estava tirando a credibilidade dos deuses, de um dos deuses dos egípcios. As águas para eles era divindade, era de onde saíam deuses. Então, eles tinham essa adoração ao Deus, tem o nome de Deus Nu, vários deuses, tem o Nu, tem o Ra, tem o Amon-Ra, muitos deuses. E entre eles, uma das divindades era a água. E Deus mostrou que ele era superior ao Deus dele, que era o Deus da água, um deles, né? Divindade, lançando o bordão e virando tudo em sangue. Cadê o poder do Deus dele? Cadê o poder? Não pôde impedir que Deus botasse as águas para virar em sangue, tiveram que cavar poços, porque todas as águas estavam em sangue, virou sangue. E aí já foi desfeito aquela crença, quer dizer, eles deveriam parar de crer, não é? Porque eles viram que esse Deus não tinha poder para nada. Se tivesse, não ia deixar que o Deus Todo-Poderoso transformasse em sangue para eles ficarem impedidos de beber. Então, Deus já começou o processo, chegou no ponto que ele queria. Era provar que nenhum daqueles deuses que os seus filhos foram obrigados a adorar durante a escravidão, nenhum deles era Deus. Eram deuses falsos. E o poderoso Deus é o único Deus verdadeiro. E está provando aqui, através de cada ação dele, que está provando, que está fazendo diante do endurecimento do coração de Faraó. E aí lá vem a segunda praga. Depois o Senhor disse a Moisés: vá. E aí você vê que Deus não para, porque ele continua endurecido, porque Deus estava permitindo mesmo, que é para detonar outros deuses. Agora vem as rãs, era tudo considerado Deus, até uma rã era um Deus para eles. Então Deus agora vai atacar o Deus rã, né? Os deuses rã. Depois o Senhor disse a Moisés: vá falar com Faraó e diga-lhe assim: diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. E se não quiser deixar ir, eis que castigarei com rãs todo o seu território.
Aí é o mesmo processo. Não precisa ler o restante, vocês leem, mas eu vou parar para não aumentar o tempo do vídeo. Então, é o meu processo. Uma rã era considerado um deus, um boi, uma vaca era um deus. Tudo deles ali era deuses. A vingança de Deus é total, porque apesar do povo ficar fraco e obedecer, que deveriam preferir morrer do que se curvar diante desses deuses, mas infelizmente não estava nessa dimensão, cederam com medo da morte, foram obrigados a obedecer, a adorar aqueles deuses todos na cabeça dos filhos dos hebreus. Tudo isso foi inculcado. E agora chegou a vingança do Senhor. Por isso que ele permitiu o coração de Faraó endurecido, não fez nada para amolecer, deixou ele ficar com o coração dele endurecido, porque era para glorificar o nome dele, para ele ver que os deuses, eles eram inculcados com ele, adoravam, e que fez o seu povo adorar, não valiam nada. Lá se vai agora aqui as rãs, depois vai morrer tudo. E aí é no capítulo 8 que nós vemos a praga das rãs, com o mesmo resultado de Faraó continuar com o coração endurecido, porque Deus iria trazer uma outra praga para provar que tudo aquilo que eles adoravam não era nada. Então vamos ver aqui também nesse capítulo 8, a terceira praga, que é dos piolhos, também foi arrasado. Arrasou também a fé deles nesse Deus piolho, porque não adianta, todos eles foram destruídos diante do poder de Deus. Foi destruída a imagem deles. Eles não podiam mais acreditar que isso era um Deus, porque se Deus pegava um piolho e fez virar uma praga para não ter lugar onde não tivesse piolho, então quem manda é Deus. O Deus poderoso, o Criador do céu e da terra. Aqueles deuses não eram nada. E aí vem a quarta praga, moscas. Já pensou? Em cada patinha de uma mosca, o tanto de germes que tem. E aí eles ficaram diante daquilo ali, o Egito inteiro coberto de moscas. Imagine o tanto de doença que não surgiu nesses dias. É uma mosca só que pose no seu prato, você já está arriscando a sua saúde se você não vê e ela pousar ali. Imagine mosca para todos os lados. Mas para os egípcios, tudo isso era deuses. Piolho era Deus, mosca era Deus, tudo que não presta era Deus. E Deus verdadeiro se revela ali, ele não teve para onde correr, teve que ver o poder de Deus, porque ele endurecia o coração e Deus mandava mais, mostrava mais o seu poder. E aqui nós vimos no 8º capítulo 3 pragas, não foi? E vamos continuar no capítulo 9, na próxima aula, no próximo discipulado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.